Olá pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo sobre a criação de GIFs com o software Maxima. E dando sequência aos últimos vídeos nos quais a gente tem descrito a comparação de diferentes movimentos, hoje a gente vai fazer uma comparação, mas essa comparação do movimento não vai ser feita com um movimento diferente, mas com um movimento que representa a projeção do movimento nos eixos X e Y. E para exemplificar esse caso, a gente vai usar o movimento circular uniforme, tá? Então eu vou começar aqui colocando o raio do movimento, a velocidade angular, para a gente poder descrever a componente X do movimento, tá? R cosseno de WT, tá? E a componente Y, R vezes seno de W vezes T, tá? Então, uma vez que a gente tem essas componentes, a gente pode descrever o movimento de forma paramétrica. Então, a gente pode utilizar isso para descrever a curva, por exemplo, e a gente pode também usar points, né, para descrever uma partícula fazendo um movimento circular, tá? Então, eu vou colocar aqui um TL igual a 1.5, que é para representar uma partícula num ponto específico do movimento em t igual a 1,5 segundos, tá? Então eu vou começar inicialmente representando estaticamente essa situação, para a gente entender alguns detalhes do que eu quero mostrar, tá? Então aqui eu já vou começar com proportional axis XY, tá? Porque para já ir se parecendo com o movimento circular. Tá? Ntx eu vou colocar 100, tá? X-axis true, Y-axis true. Isso aí serve para mostrar os eixos X e Y. Assim a gente vai ver que as partículas que vão ser as projeções do movimento nesses eixos, elas estão exatamente em cima dos eixos X e Y, tá? Então, por isso que eu estou colocando essas duas opções aí. Também vou colocar X-range de menos R a R, tá? E Y-range de menos R a R, tá? Que é justamente para englobar todo o movimento, o quadro da figura englobar todo o movimento, tá? Vou colocar paramétrico aqui, x de t, y de t, com t de 0 a 2π, que aí é um ciclo completo, tá? Para descrever a trajetória do movimento, tá? Então, feito isso, aqui proporcional, faltou um O e um N aqui. Proportional axis, parametric, escrevi diferente, parametric. Pronto, agora sim, então tá aqui. Então, esse comando é só para descrever a trajetória do movimento, tá? Então, o que a gente quer fazer? Eu quero colocar aí uma partícula no instante do movimento que a gente colocou aqui, TL igual a 1,5, tá? Então, para isso, eu vou fazer color black, tá? Para a partícula aparecer em preto, tá? Point size, já vou colocar aqui como 2. Point type, vou colocar como 7. Né? E uma coisa interessante, tá? Eu quero que essa projeção ela fique clara, que as partículas estão seguindo a projeção no eixo X e Y, tá? Primeiro eu vou fazer sem essa opção, tá? Daqui a pouco eu vou colocar essa opção para vocês verem a diferença que vai ter. E eu estou fazendo isso porque eu acredito que seja duas opções novas. Uma opção nova, tá? Que eu acho que eu ainda não mostrei, tá? Então eu vou colocar points, tá? O primeiro ponto se refere a componente X do movimento, né? Então, se eu colocar X de TL, né?
vírgula 0, eu vou ter uma partícula, opa, outro par de colchetes, tem que ter 2 pares de colchetes, tá? Eu vou ter uma partícula no eixo X no instante em questão, tá? Então, isso daí mostra pra gente que essa é a componente X do movimento, tá? Já a próxima partícula vai ser a própria partícula, tá? E aí, então, eu vou ter X de TL, Y de TL, tá? E aí, ó, eu vou ter a partícula na posição em questão, tá? Deixa eu tentar diminuir aqui, infelizmente não está ficando. E agora a componente Y, né? A componente Y, mais uma vez, eu vou ter mais uma partícula, só que agora a partícula que está no eixo X, a projeção no eixo X. Então, na entrada que seria o X, desculpa, a projeção que vai ser no eixo Y. A entrada no eixo X vai ser 0 e para o eixo Y eu vou ter Y de TL, tá? Feito isso, pronto, tá aqui a projeção. Se eu mudar o tempo, né, por exemplo, aqui eu tenho TL igual a 1,5, né? Se eu diminuir ou aumentar, eu tenho que ver essas partículas se moverem aqui. Se eu colocar, por exemplo, 1,0, então eu vou ter este instante. Eu consigo ver que essas projeções aí são projeções x e y da partícula, tá? Só que para ficar mais claro para os estudantes, o que seria interessante colocar aqui? Seria interessante colocar um tracejado aqui, ó, que liga a partícula à projeção no eixo x e que liga a partícula na projeção do eixo y, né? Eu vou ter certeza que essa partícula é a projeção do movimento se esse tracejado for vertical, né? E essa daqui se esse tracejado for horizontal. Para fazer isso, existe uma opção no Maxima chamada Points Underline Joined, tá? Dessa forma aqui, Points Underline Joined, e a gente tem que dizer True. E isso daí vai fazer essa conexão. Então a gente vê que vai aparecer aqui, ó, a conexão. Só que para ficar mais interessante, talvez seja bom a gente colocar esse segmento de reta como tracejado ou pontilhado, tá? Então existe essa opção aqui. Eu acredito que a gente já viu nos vídeos anteriores, line type. Eu posso colocar dashed, né? Dashes, na verdade é dashes, tá? Dashes. E aí vai ficar assim, tracejado, tá? Só que por algum motivo no GIF o tracejado não aparece como tracejado, ele aparece como contínuo, tá? Então para evitar esse problema, em vez de dashes, a gente vai colocar dots, tá? E aí fica dessa forma aqui, tá? Ok, então a partir daí a gente já pode ter a ideia de como a gente quer criar o nosso GIF, tá? Vamos então partir para essa parte, tá? A primeira coisa que eu preciso é colocar o tempo máximo, tá? Eu vou colocar um ciclo completo, tá? 2 vezes π, tá? E aí vou colocar draw, né? File name. Vou colocar move decomp, tá? Decomposição de movimentos. Terminal animated GIF. E aí o make list, né? Para fazer a lista de os quadros que eu quero, tá? GR2D, proportional axis, XY, tá? NTix, continuar com 100, tá? X-axis, true, Y-axis, go true também, tá? X-range, menos RAR.
E aí eu vou colocar parametric para descrever a trajetória enquanto a partícula vai se movimentando, tá? Aqui eu vou colocar tem que chamar um novo t, tá? Vou chamar de TP, tá? Y TP, daqui a pouco eu vou explicar por que TP e não T, tá? TL de 0 a T, tá? Então, essa trajetória eu quero desenhar até do instante de onde a partícula sai até o ponto onde ela está, tá? Então, isso aqui não vai de 0 a T máximo. Se fosse de 0 a T máximo, eu já teria a trajetória toda a todo instante, tá? E aí, isso daqui é a curva, né? É a trajetória. Agora, para a partícula, eu vou colocar color black, tá? Point size 2, point type 7, igual a 7, points joined true, line type dots, tá? E agora o points, tá? Então eu vou ter x de t 0, tá? Para projeção no eixo x, e x de t y de t para descrever a partícula, e 0 y de t para descrever a projeção no eixo y, tá? E agora a gente fecha o GR2D, tá? E vai descrever o intervalo para o makeList. Então, t, que é a variável que a gente está usando, t, vírgula, 0 até t máximo, tá? E o intervalo de tempo entre os quadros, tá? E aí eu vou colocar t de 0 dividido por 100. Assim, o meu quadro passa a ter, o meu GIF passa a ter 100 quadros, tá? E tem que fechar o draw e cifrão, tá? Vamos torcer para que eu tenha desenhado, digitado tudo corretamente, compilar, executar. Opa! Parametric, tem algum errinho aqui. Ah, desculpa, aqui não é TL, é TP, tá? Eu tenho chamado tudo de TP aqui. Então aqui é TP de 0 a T, pronto. Agora sim. Vamos ver então o GIF que formou, né? Então tá aqui o GIF na pasta em que tá o código, tá? E tá aqui, esse é o nosso GIF, tá? Descrevendo então a partícula e as componentes x e y do movimento, tá? É interessante notar, né, como a gente já sabe, que essas projeções elas executam um movimento oscilatório, né? E aí o resultado, nesse caso, colocando essas oscilações em duas dimensões, a gente vai ter um movimento circular, tá? Daria para a gente fazer também com outros movimentos. Se a gente muda, né? Se a gente muda aqui essas equações aqui, né? Essas condições iniciais, daria para a gente adaptar esse código para outros movimentos. De repente, alguém queira fazer, por exemplo, as projeções para o movimento de lançamento de projéteis, né? Ou então algum outro tipo de movimento, tá? Então basta mudar as condições iniciais aqui, né? Vai ter que mudar o x-range e o y-range, que eles estão em termos do raio do movimento, tá? Mas aí não seria muito difícil também fazer isso daí para outros tipos de movimento, tá? Bem, então era isso, tá? Se vocês acharem interessante, deixem um comentário de vocês. Até o próximo.